Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual momento você nos assiste, mas meu muito obrigado. Nós estamos no Pod Velocitar, nova casa do cavalo de corrida. Vamos falar histórias tanto de puro sangue inglês quanto de quarto de milha de velocidade. Hoje eu tenho o prazer de receber o meu amigo que eu conheço. As histórias aqui é sempre desse jeito. 20 tralalá anos. Nos reencontramos num momento muito engraçado na Itália. Verdade. Vou contar essa história depois. Mas hoje nós vamos conversar com Benny Rossetti. Benny Rossetti, que tem uma das histórias mais incríveis no mundo do cavalo. Benny, só um resumo inicial. Não vou usar o teu poder de resumo. Quem é Benny Rossetti no mundo do quarto de milha? 30 segundos. 30 segundos. Dei muita sorte. Isso não tem dúvida. Fui abençoado por Deus e ganhei a maior corrida que existe no quarto de milha de velocidade, que é o All American Futurity. Você é realmente um cara muito abençoado, porque... Eu fui, sei disso e agradeço todos os dias. É verdade. A gente vai contar especificamente essa história, mas vamos começar do início. O que você lembra do mundo da tua relação com o cavalo? Quais são suas primeiras memórias? Bom, eu sempre gostei de cavalo, sempre, a vida inteira, desde criança. Eu lembro quando eu ia de férias, tinha 8 anos, 10 anos, eu ia para Águas de Lindóia. E eu andava com aqueles cavalinhos que tinham lá, e eu tinha sempre um cavalo que chamava Pinta Roxa. Todo ano eu ia lá, andava com Pinta Roxa. E sempre fui um apaixonado por cavalo. Isso é uma coisa sua ou a sua família? Uma coisa minha. Uma coisa minha. Eu tenho um irmão que foi piloto de corrida de carro também. E ele também Rossetti foi piloto de Fórmula 1. De Fórmula 1, e ele era um apaixonado por cavalo também. Ele chegou a fazer equitação e tudo, mas eu gostava do cavalo de passeio na cidade, um pouco mais raiz, de repente, um pouco mais western, mais quarto de milha, né? Que acabou virando. Nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu cheguei. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que eu ia chegar aonde a gente chegou com a criação e com as vitórias e com toda a história. Então você começa lá, como eu, muito com cedo, criança, 6 anos, 8 anos. Mas você se recorda quando você teve a oportunidade de ter o primeiro cavalo? Então, não, sem dúvida. Eu tive o primeiro cavalo quando o que hoje é o nosso Aras era um sítio da família. Aras Flor do Campo, depois vocês vão poder seguir, poder entrar e poder ver o que esses caras fazem. Então, antes de ser Aras Flor do Campo, era um sítio que chamava Estância Flor do Campo, ele é registrado como Estância Flor do Campo. Foi daí que eu trouxe o nome Aras Flor do Campo. Para não tirar o nome da família, né? Que está na família, eu tinha 10 anos, então está na família há quase 50 anos. Era um sítiozinho pequenininho. E lá você adquiriu o teu primeiro 4, cavalo? 8 alqueires e minha mulher sempre gostou muito de cavalo. Ela montava quando era jovem, tudo. E ela sempre, a gente ia para lá, para o sítio, ela falava, pô, Benny, seria tão legal ter um cavalo aqui para a gente andar. Ficar perto da Serra do Japi, então tem aquelas cavalgadas na Serra do Japi, que é lindo. Aí comprei um manga larga para mim, para ela, e a gente andava manga larga e tal. E eis que um dia encontro o meu amigo Mauro Zaborowski. Mauro Zaborowski, do Aras Vista Verde, vai sentar aqui com a gente para contar. Tenho muita história com o Mauro. Eu falo para ele que graças a ele e culpa dele, eu tô nesse negócio que é apaixonante, mas uma vez batendo papo com ele, eu comecei a andar de manga larga, cavalgar em manga larga, e um dia eu passei numa banca, bons tempos que você passava em banca, comprava revista, né, que hoje em dia, e vi uma revista da BQM, Associação Brasileira do Quarto de Milha, para quem não sabe. Comecei a ler e vi meu amigo lá. O Mauro. O Mauro, que tinha um Aras e tudo. Encontrei o Mauro uma vez, encontrei ele, eu falei, Mauro, eu te vi numa revista tal... Você cria cavalo? Pô, que bacana. Só pra gente se posicionar, isso que ano mais ou menos você tá falando? 98. 98. Mais ou menos em 98. Aí ele, o Mauro, que vocês vão conhecer, que é um cara fantástico, mas é um marqueteiro, vendedor de primeira mão.
Beninho, você precisa conhecer meu Aras. Eu falei, Aras, como é que é isso? Tal. Não, eu crio cavalo. Aí fui conhecer os cavalos, bom, fiquei louco, fiquei apaixonado. Apaixonante. Quarto de milha. Para mim, cavalo pode ser qualquer cavalo. É apaixonante, aquele cheiro do cavalo, aquela coisa. Mas o quarto de milha me deixou aquela coisa do cavalo do cowboy, do western. A musculatura, a morfologia, o cavalo super calmo, o cavalo vem, os potrinhos e tudo. Aí eu enlouqueci. Eu falei, eu preciso entrar nesse negócio. E aí, foi então... aí que realmente eu falo, Mauro, tenho manga larga. Mas que manga larga? Manga larga é bom para andar, mas vem ver, vou te levar no jockey, vem ver um cavalo correr. E eu tinha aquela coisa que acho que a maioria das pessoas tem, que cavalo, apostar em cavalo e não sei o quê, acabam com as famílias, perdem fortunas. É uma realidade também, mas eu sempre fui um cara que nunca apostei em nenhum cavalo meu. Não, eu brinco, né? Até água, se você tomar muito, você morre. Então você tem que ter o bom senso de... Eu sempre tive isso, e como todo bom... como é que chama? Como todo bom... cara que está no meio de corridas e de tudo, tem as suas... bom carreirista. Mas como é que eu vou te dizer? Você tem aqueles... Superstições, é isso aí. Eu sou um cara que nunca apostou nos próprios cavalos. Aliás, eu nunca apostei em nenhum cavalo. Nenhum cavalo. O pessoal que me conhece sabe que eu não aposto. Eu gasto no Aras, na produção dos cavalos, na criação, no alimento, no jockey e tudo mais. Apostar em cavalo meu... Para mim é uma superstição. Eu acho que se eu colocar dinheiro nele, eu vou colocar tanta responsabilidade nele que não vai dar certo. E não vou ver o cavalo no paddock também antes da corrida. Você nunca vai me ver vendo um cavalo. Nem no All-America. Por nervosismo. Por superstição. Superstição. Não. Deixa ele lá, deixa ele fazer o dele, ele já sabe o que ele tem que fazer. Antes disso, eu vou na cocheira, eu vejo. Tá. No dia da corrida, ele lá e eu aqui. Mas, voltando, depois dessas andanças aí com o Mauro e tudo... nós tínhamos lá em Cabreúva, que é entre Itu e Jundiaí, essa propriedade pequenininha, 8 alqueires, e em volta estava começando a se formar empreendimentos não autorizados, loteamentos e tudo. E eu falei para minha família, olha, daqui a pouco nós vamos ter nós vamos estar cercados e nós vamos ter privacidade. Gostaria de criar cavalo. Falei assim, né? Porque eu tinha acabado de ver. É uma coisa bacana e a gente pode ir comprando os terrenos e tal. Ficar cercado e se proteger. Bom, o que era 8 alqueires, hoje são 102 alqueires de Aras. Com 40 piquetes, com 60% dessa área de pasto. Fui muito bem orientado para montar o Aras. Estávamos falando de Ricardo Murado. Que veio pelo Mauro. O Mauro foi sempre um professor. E você está no meio do cavalo e tudo, você sabe que tem gente que pode te dar dica errada e tal, mas o Mauro sempre foi um cara muito, muito, muito correto. Sempre. Um cara que sempre me deu a direção certa para seguir. E depois encontrei vários caras muito bons no meio do caminho que me ensinaram outras coisas. E continuo aprendendo com muita gente. Acabei de aprender uma história com você que você acabou de me contar antes da gente começar. Mas aí eu comecei a comprar os terrenos em volta lá do nosso sítio e montei um Aras. Mas na tua cabeça, nesse momento, era quarto de milha, era corrida? Era quarto de milha, era corrida. A minha família sempre, aí sim, é uma coisa de família, sempre gostou de velocidade, sempre gostou de corrida. Meu irmão era piloto de kart, de Fórmula 1, de tudo. A gente sempre gostou, todo mundo gostava de corrida. Eu ando de moto. Então foi fácil essa... Foi fácil essa aproximação. E o quarto de milha é uma coisa... que você começa a ver os resultados muito cedo, você consegue medir o que você está fazendo na criação muito cedo. Se dá certo, se dá errado. E eu gosto, muito cedo, eu estou falando 4 anos. Sim. Né? Mas... Que para atividade de criador, seja de qualquer coisa, é precoce por causa da precocidade dos potros. Exatamente. E tudo mais, E aí
comecei, entrei na criação, entrei comprando a liquidação de um amigo nosso, na época era o Neto. Antônio Bizarro da Nave Neto. Um cara, um as do mercado financeiro, trabalhou, foi sócio do Ibrahim Eres, para quem lembra, governo Collor e tudo mais. Um cara, nota 10, comprei algumas éguas dele e comecei Já viajei com ele para Los Alamitos. Fomos para Los Alamitos, ele, Mauro, passamos uma temporada em Los Alamitos, uma semana, e depois fomos jogar um pouquinho. Los Alamitos, para quem não sabe, é a meca do quarto de milha, ela fica na Califórnia. E o All American Futurity fica em Ruidoso, no Novo México. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então você entra, começa, vamos dizer assim, já com esse projeto de criação, iniciando as compras no leilão do Neto. Então nós estamos falando 99, né? Se eu notei certo. O Neto liquidou em 99 e eu comprei as éguas dele em 99 e comecei a criar no Mauro, porque meu Aras ainda não estava pronto. Não, a gente estava colocando os piquetes, plantando tudo, quer dizer, eu consegui levar os animais... Lembra, éguas tudo bem, mas você lembra quem eram os garanhões da época? Sign to Fly, a Streak of Cash, I'm a Dash tudo, Marcelinho Rolandise. Isso que eu falo, o Brasil é tão... abençoado em algumas coisas, vamos falar de No Secrets Here, mas nós tivemos aqui o pai do Corona Cartel. É impressionante. É impressionante. Corona Cartel, também, para quem não sabe, foi até hoje, um dos maiores vencedores em somas ganhas da história do quarto de milha. Passou por aqui o pai dele. O pai dele. O pai dele, é impressionante. Em função do desprendimento e do arrojo, acho que, dos criadores brasileiros, né? Porque a gente tem um desenvolvimento aqui no Brasil, é fantástico. Vamos falar dessas histórias, mas vamos lá. Você chega, começa a criar, você lembra a tua primeira vitória? Eu lembro. A primeira vitória foi com um cavalo chamado Streaking Fly, que era um filho do Sign to Fly. Não criação sua. Não era criação minha, mas eu comprei na liquidação do Neto. Que eu comprei a mãe dele, chamada Streaking Bain, que era uma Streaking Six, e aí ele veio ao pé. Não é que ele veio ao pé, ele já tinha idade naquele leilão de 99 para correr em 2000. Então eu comprei esse potro junto. E aí você tem... Que era Sign to Fly na... Quem que você usava de treinador em Sorocaba? Era o Rivail. Sempre foi Rivail? Não, o Rivail foi meu treinador por muitos anos. Aí depois o Marco Arteman. Hoje eu tô com o Sérgio Souza. É verdade, o Sérgio eu encontro ele direto, você e Luizinho Melengue. O Chiquinho já treinou para mim. Talvez se eu estiver esquecendo de alguém, mas mais ou menos foi por aí. Então você começa, Sign to Fly, isso é 99. Para a gente começar a entrar na história do No Secrets. Antes de No Secrets, você já tinha se aventurado nos Estados Unidos ou não? Nunca. Eu nem sabia que existia. Aí você começa a escutar as histórias... É aquela coisa, você entra na indústria e começa a ler, começa a se interessar. Aí eu fui entender o que era o quarto de milha, onde era a casa do quarto de milha, as grandes corridas. Descobri Los Alamitos, Ruidoso. E o que acontece? Eu, em 2003 ou 2002, eu tive uma potra que eu corri, que era a criação do William Orsi. William Orsi, de Lençóis Paulista. Chamada Fischer's Horizon. Filha de Fischer's Dash? Filha do Fischer's Dash. Eu comprei no leilão do Ilinho, porque naquela época eu estava criando, de novo, a criação é rápida, mas para você emprenhar, nascer, correr, são 4 anos, pelo menos. Então eu estava no início da minha criação, acho que a minha primeira geração, que foi a letra A, deve ter começado em 2004, mais ou menos, a minha criação a correr. Então até lá eu comprava as éguas que faziam sentido, que eu achava que faziam sentido, para a criação futura, para montar o meu plantel. Eu comprei a Fischer's Horizon e justo nessa época, na época que ela foi para a corrida, que eu não sei se é 2003 ou 2004, eu acho que é 2002 ou 2003, porque quando eu comprei o No Secrets, ela estava nos Estados Unidos correndo, que foi 2005. Então, eu devo ter corrido no Brasil em 2004, 2003, 2004. Só que
eu bati de frente com uma das melhores éguas que apareceu no Jockey Club de Sorocaba, que era a Kelly à Vista. Kelly à Vista, do Mauro. Do seu amigo Mauro. Do Mauro. Então a gente correu um contra o outro. O que acontece? Elas tiveram uma campanha maravilhosa em Sorocaba, a Kelly muito melhor do que ela em Sorocaba, mas ela vitoriosa, se não me engano, 6 ou 8 vitórias. Chegou no final do ano, ele vira para mim de novo, com aquela lábia que ele tem. Beninho, vamos correr nos Estados Unidos? Eu falei, tá louco? A gente não vai conseguir correr lá, porque não sei o quê, que os caras têm First Down Dash, os caras têm... É muito difícil. Ele falou, pô, vamos lá. O que vai acontecer? Vai acontecer, se não der certo, a gente volta. A Kelly é filha de... A Kelly à Vista, quem que ela era filha de quem? Continua a história, eu pesquiso aqui. Pesquisa, porque eu não me lembro quem era o pai dela. Mas a Fischer's Horizon, ela era a filha do First Down Dash, do Fischer's Dash, que é um filho do First Down Dash. Bom, enfim, nós fomos para os Estados Unidos. Fomos escolher o treinador. Era um treinador mexicano e tal. Em Los Alamitos. Em Los Alamitos. Aí mandamos as duas para outra juntas. Sign to Fly e Hip Deck Trick. Aí fomos para lá, escolhemos um treinador, mandamos as éguas para lá. As duas? As duas, foram juntas. E a Fischer's Horizon, primeira corrida ganhou. A Kelly não. A Fischer's Você estava lá ou não? Eu não estava. Eu não vi nenhuma vitória da Fischer's Horizon. Porque ir para lá, Los Alamitos é na Califórnia, era uma coisa... Mas a gente ficava olhando de madrugada, né? Não dava nem para assistir direito, porque não tinha internet, essa coisa que tem hoje. Sim, era outra... YouTube era outra história, esperava falar com o treinador. E eu não vi nenhuma vitória dela, mas se eu não me engano ela ganhou 6 corridas lá. E a Kelly eu acho que ganhou 2. Então lá, porque o que acontece? Aqui nós corremos em raia fechada, com baliza. Nos Estados Unidos você corre com raia aberta. E ela era uma égua maior do que a Kelly. A Kelly era mais rápida aqui. Eu acho que elas corriam à noite lá, e aqui elas correm de manhã. Então ela se adaptou melhor, foi adaptação. Outro hemisfério, tem toda essa questão de... tem uma questão diferente de adaptação, ela se adaptou melhor, correu melhor lá, ganhou. Deixa eu fazer uma parte, porque a gente tem audiência dos dois mundos, do puro sangue inglês e do quarto de milha. Isso é uma coisa muito admirável no quarto de milha, admiro vocês. Vocês começaram esse movimento lá atrás, você e outros, mas é de brasileiros levarem cavalos para correr lá. Porque quando a gente vê esse movimento no puro sangue inglês, salvo raríssimas exceções, a grande maioria correm cavalos brasileiros, mas já exportados, já na mão de proprietários internacionais. Sim. É muito difícil você ver esse movimento, esse empreendedorismo de criadores daqui, proprietários daqui, embarcarem cavalos para fazer, salvo quando são convidados na Dubai World Cup, coisas do tipo e tal. Mas esse movimento de... vou tentar fazer uma analogia de abrir mata virgem no facão, de levar, de bancar tudo e de fazer esse processo, isso no quarto de milha acontece. Com frequência está acontecendo, temos Edberg correndo em Los Alamitos, Mizisal correndo em Los Alamitos. Edberg, filho do não sei. Nós vamos chegar nessa história ainda. Mas nós temos hoje 2 cavalos brasileiros de propriedade de brasileiros que... bancaram, colocaram os cavalos dentro do avião, levaram e estão enfrentando os americanos e com sucesso. Ganharam lá, não é que é... Isso é um movimento... há uma diferença grande. Os cavalos brasileiros por sangue inglês, quando acontece esse movimento, eles já saem do Brasil exportados. Óbvio que a gente torce, porque é genética brasileira, mas eles já estão na mão de proprietários internacionais. Isso é interessante. Então, com a experiência de ir para os Estados Unidos com as éguas, você começa a... Que ano? Vamos recapitular. Elas devem ter ido em 2000, então, vamos lá. Eu acho que 2003, 2004, eu acho. Você compra No Secrets que ano? 2005. Ele é nascido em 2004. Então você ficou corajoso, você foi lá... A pior coisa que pode acontecer para um proprietário de cavalo é ganhar as primeiras corridas da vida dele, porque ele acha que ele vai ganhar tudo, entendeu? Aí você fica, agora ninguém pode ir comigo. Aí começam a vir, você só vê as pingas, aí você começa a tomar os tombos. Vamos fazer uma parte para quem não sabe nessa história, para mim é épica. Sem sombra de dúvida, não tem aquela expressão que a gente fala, eu zerei a vida? Você zerou. Você zerou. Você não tem nada no mundo do quarto de milha, nada
que um proprietário possa imaginar, sonhar a fazer, você fez. Eu vou fazer uma analogia que, para quem não é do mundo do cavalo, ganhar uma corrida dessa é a mesma coisa ganhar o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Ou para a turma do inglês é ganhar um Kentucky Derby. Ganhar o Kentucky Derby. Para os americanos na Fórmula Indy ganhar as 500 milhas 500 de Indianápolis. Ganhar um NBA, ganhar uma Champions League. É isso que aconteceu, na frente de 20 mil pessoas. Vamos imaginar o seguinte, você escolhe fazer um esporte, qual seja ele, tênis, Fórmula 1, corrida de puro sangue inglês, aí dentro do quarto de milha você fala assim, esse é o mais difícil de todos, é o mais desejado de todos, você foi lá e fez. É ser campeão da Fórmula 1. Exato. Vamos contar essa história. Não fui eu, foi o meu cavalo, mas eu acreditei nele desde que ele era pequenininho. Vamos contar essa história. Quando você vê No Secrets pela primeira vez? Num catálogo, do leilão de Los Alamitos. Tá. Era um catálogo com... Mas você estava aqui no Brasil? Eu estava no Brasil. Estava no Brasil, chegou esse catálogo na tua mão. Chegavam todos os catálogos, eu acho que era um... Cara, eu começo a contar isso, eu juro, eu já estou arrepiado. Eu fico tentando me colocar, é impressionante. Eu lembro disso, isso aqui... Eu vou te dizer, nós estamos indo e voltando na história, mas quando eu cheguei, o Marcelo Jorge foi comigo para Ruidoso, o Marcelinho, eu comprei um caderno em branco e falei, eu vou escrever essa história para não esquecer o que está acontecendo. Se eu vou ganhar, não vou ganhar, eu não sei, mas eu vou escrever, porque ter um cavalo na final... Já é algo... Nascem 4 mil potros nos Estados Unidos. 360 vão para as classificatórias e 10 vão para a final. E o cavalo era um dos 10. Então, para mim, aquilo já era uma coisa. Mas eu falava, eu não vim até aqui para ver esse cavalo não ganhar. Eu não sabia que eu ia ganhar, mas eu tremia a semana inteira. Eu nunca senti isso na minha vida. É uma sensação que às vezes você parece estar saindo fora do corpo. Não, eu ganho, quando eu ganho páreo comum, eu já fico fora de mim, eu fico imaginando essa história. E vou te dizer, às vezes me falam, Beni, mas você já ganhou aquilo lá... Você tem emoção de ver um páreo comum? Eu falei, eu tenho. Ganhar um potro teu é outra história, é uma felicidade. Você vê o cavalo cruzar uma linha de chegada, aquele que você escolheu o cruzamento, você criou, ele se machucou, ele bateu na cerca, ele subiu, aí se ele vai lá, o potro ganha um páreo comum. É uma felicidade. As pessoas, realmente esse esporte é apaixonante, por isso que tem tanta paixão. Desde muito tempo envolvida nessa indústria magnífica que eu falo que é a corrida do cavalo, é exatamente por causa disso. Mas vamos voltar na história. Você vê ele no catálogo aqui? Eu vi ele no catálogo, eu vi vários animais no catálogo. E eu sempre fui... Tem 2 raças no quarto de milha que eu gosto muito. São os filhos de Forzão Dash, a genética de Forzão Dash, que depois tem Rolandise, tem Corona Cartel, enfim, e Stricken Six. Eu gosto muito de Stricken Six. Então eu olhava esses cavalos, né? E eu, como criador, iniciando a minha criação, falava, não vou comprar macho, eu vou comprar fêmea. Completamente mais lógico. Mais lógico, olhando com a cabeça do criador. E da probabilidade, né? Uma fêmea qualquer coisa, levo ela para o Brasil e vira uma reprodutora. O meu professor Ricardo Muradas falava que uma fêmea, para entrar na criação, de 4 atributos, ela precisa ter pelo menos 2. O macho, para ser garanhão, precisa ter os 4. 4, exato. Depois a gente pode falar disso. Mas, enfim, só que eu me apaixonei pelo cavalo. Eu não sei porquê. Já no catálogo? No catálogo. Eu vi a genética do catálogo, e você sabe que aqueles catálogos não tinham foto. Aí depois vinha um catálogo de foto, era um castanho. Eu me apaixonei pelo cavalo. E o leilão começou, fomos pro leilão. Aí você vai pro leilão. Eu não vou, eu tava aqui. Você tava aqui. Eu tava aqui no leilão. Mas aí você já tinha visto foto ou vídeo? Já tinha visto foto dele, porque eles lançavam foto... Eu acho que já dava para ver em site. Eu conheço o No Secret. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele, quando potro, ele para mim é um cavalo já da média para grande. Ele tem uma estatura bastante avantajada. Ele já era assim como potro? Ele era um potro que chamava atenção. Um pouquinho mais para cima da média, né? Ele era, mas...
Herbert, eu estava criando cavalo há 4 anos, 5 anos. Eu não posso te dizer que eu escolhi o cavalo porque eu vi uma coisa diferente. Foi alguém lá em cima que falou, é esse aqui. Eu não vou falar que eu não sabia nada, eu não entendia nada. As pessoas quando são escolhidas... Era gosto, eu gostei do cavalo, eu gostei do nome. Falei, não tem segredo aqui. Eu gostei da cor, eu gostei... Quem vendia... Quem era o criador? O criador era a Vessels. A Vessels, do Scoop. Do Scoop. Fui visitar a Vessels com o Mauro. Eu também. Conheci o Scoop, conheci a turma toda. Depois eles liquidaram e tudo mais, mas eu tive o prazer de conhecer. Quando ele morreu, né? Ele era meu sócio ainda quando ele morreu. Mas, enfim, aí gostei demais do cavalo e falei, vou tentar comprar esse cavalo. Tentei comprar alguns antes, não consegui. Era caro. Você lançava por quem? Quem era? Pelo telefone. Eu tinha um agente lá. Tinha um agente lá. Eu ligava para ele, ele falou, vai entrar o cavalo e tal, bababá. Entrou o cavalo, fui lançando. E ele falava, Benny, o Scoop tá defendendo o cavalo. Eu falei, você vai até... Scoop, para quem não Scoop conhece, Vessels, Scoop Vessels foi proprietário da Vessels Stallion Farm. Fantástico, um dos nomes mais proeminentes no cavalo de corrida, na indústria do cavalo de corrida nos Estados Unidos. Porque antes dele teve a família inteira dele, a mãe dele, o pai dele. Los Alamitos tem uma área que é a Vessels Club. Acho que o terreno era deles inicialmente, depois teve alguma jogada e tal. Então eles são criadores antigos. Aí você falava, você estava lançando e estavam te avisando, Scoop está defendendo. E ele estava falando, olha, os caras estão defendendo, não sei o quê. E eu falei, olha, o meu limite é tanto. Eu não consigo passar desse limite. Isso é uma coisa que eu sempre fiz no cavalo também. Eu me coloco os limites. Porque dá emoção na hora. Na emoção você vai até onde for. E você vê isso nos leilões. Às vezes o cara... Bom, mas enfim, eu fui onde eu podia ir, onde meu bolso alcançava. Aí, deram o último lance. Eu dei meu último lance e falei pro meu agente, olha, Vince, acabou. Não posso mais. Aí o cara foi lá e botou $1.000 a mais. E era o Scoop defendendo. Eu não sabia. Cavalo vendido por cento e tantos mil dólares. Falei, paciência. Foi o leilão, não consegui comprar cavalo nenhum. Aí o Vince falou pra mim, poxa, Benny. Eu falei, Vince, tô gostando desse cavalo. Vai lá no Scoop. Eu falei, vai conversar com ele. Ele falou, foi ele que defendeu, a gente não sabia. Mas até então, você poderia ter sido uma venda e você teria perdido no Mas nos Estados Unidos, diferente do Brasil, eles divulgam os compradores. Eles divulgam se é cavalo defendido. Aqui você não sabe, lá eles sabem. Uma prática diferente no quarto de milha, né? No inglês tem. As duas empresas leiloeiras, a PPS e a TBS, eu acompanho eles bastante, eles costumam, no final do leilão, ter um mapa do leilão. Então você recebe nos grupos, eu acho que isso poderia ser implantado no quarto de milha. Você recebe o mapa do leilão, quem comprou, então você tem um resumo do leilão inteiro, ao invés de você precisar, esse cavalo foi vendido por quanto e tal, tem, inclusive lá sai comprador, agente, porque aí já tem a comissão destacada, e sai também se foi defesa. Isso é bem transparente. Então, isso me abriu um caminho para ter o cavalo, porque Você descobriu que ele foi defendido? Eu descobri que ele foi defendido. 1 hora depois que acabou o leilão, mais ou menos, eu falei pro meu agente, eu falei, olha, faz o seguinte, vai lá, fala que eu tô do outro lado do mundo. Tô interessado. Que pelo valor que ele defendeu, eu compro. Deu $1.000 a mais do que eu podia, eu compro, se ele não quer vender. Aí ele foi lá, estava do lado do cara, falou, olha, eu tô com o Benny na linha e tal. Você vende por esse preço? Ele falou, quem é? Ele falou, é o Benny. E o Scoop, na época, era presidente da Aqua, que é a Associação de Quarto de Milha dos Estados Unidos. O equivalente à BQM. Ele tinha vindo para o Brasil, tinha visitado o meu Aras. Ele te conhecia. Eu fui com ele para o Uruguai, para Maronhas, para ver o hipódromo de Maronhas. Quer dizer, a gente ficou amigo. E deu um match lá, a gente conversava bastante. Um cara que gostava de corrida, corria de baja, bug. Era um cara também da corrida de carro. Então foi muito bacana. Ele falou, mas quem quer comprar o cavalo? Ele falou, é o Benny que você teve. O Benny falou, eu não vendo o cavalo para ele, eu vou ser sócio dele. Ele falou, Benny, ele quer ser teu sócio. Eu falei, maravilha, pela metade eu vou ter o cavalo inteiro. Eu falei, tô junto, vambora.
Eu falei, é bom, porque o que acontece? Toda a estrutura, tudo. Exatamente. Uma coisa é você ser um... Se aventurar... Não é síndrome de vira-lata, mas uma coisa é você ser um brasileiro nos Estados Unidos, com toda a indústria que você não conhece, eu quarto, quinto ano de cavalo. Outra coisa é você estar associado com o maior... Um dos maiores o maior criador de lá, e o cara que manda em tudo era o presidente da Aqua. Eu falei, uma honra. Eu falei, meu, tô junto, vamos embora. Aí ficamos sócios no cavalo. E aí começou a história toda. Quem vai ser o treinador? Eu gostava muito do Paul Jones, que é um cara que ganhou tudo. Ele tinha os problemas dele com o Paul Jones. Eu vou relembrar uma história aqui muito engraçada que nós tivemos falando de Paul Jones, para você ver que essa tua história reforça só que você precisa ter alguém lá de cima que te abençoe. Marcelinho Jorge contou nessa mesa, nesse lugar, que foi para lá num leilão e o Paul Jones era... alguns cavalos que eles gostavam, ele entrava de sócio no cavalo. Falou, ó, tá. E aí ele gostou e entrou de sócio com o Marcelo Jorge. E o Marcelo Jorge quis uma outra égua, ofereceu para ele o melhor treinador do mundo do cavalo de Gomil, falou, não quero. E a égua, na mão do Marcelinho Jorge, integral, vai e ganha várias corridas e bate $500 mil de prêmio. Você vê que nem tudo e nem o melhor treinador consegue. Consegue. Aí eu falei, quer saber, eu quero ser sócio dele, vamos embora. E aí eu conheci o Paul Jones, porque eu já tinha tirado aquela égua, aquela Fischer's Horizon, do treinador do mexicano e tal. Eu tinha outra égua que eu tinha mandado para o Paul Jones, que é outra história também, que também foi abençoado. E eu falei com o Scoop, eu quero outro treinador, já tive problema, minha família já brigamos, né? Scoop, ficou cavalo. Manda nos outros, deixa esse eu mandar. Eu gosto do cara, né? Tá bom. Ele tinha um monte de cavalo, tá bom, vamos ficar com o Paul Jones. E aí começou a saga do No Secrets. E ele preparou o cavalo pro All-American Futurity. Já com essa cabeça. Já com essa cabeça. Eu vou te dizer que eu não me lembro se o cavalo correu em Los Alamitos antes, eu acho que não correu. O Paul Jones tinha uma operação em Los Alamitos e uma em Ruidoso, que há alguns anos, faz uns 2, 3 anos, eu acho que na pandemia, ele parou Ruidoso. Então ele está só em Los Alamitos. No Secrets ficava em Los Alamitos. Ficava em Los Alamitos. Eu comprei ele na Califórnia, ele ficava em Los Alamitos, mas ele falou, eu vou levar ele para Ruidoso, nós vamos correr o All-American com ele. Tá bom. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Muito cedo ele descobriu já que esse cavalo tinha potencial? Ele já começou a te avisar? Falou, olha, acho que temos alguma coisa aqui. Como que foi esse processo? Ele achava o cavalo bom, ele achava o cavalo forte. E ele falou, olha... Só que aí também tem uma coisa, né? Você tá na mão de um treinador que na época treinava 250 cavalos. Ele tem algum parâmetro para poder falar alguma Não coisa. só isso, como ele faz as apostas dele, que nem toda vez são as tuas apostas. Então ele deve ter falado, bom, eu vou mandar 20 cavalos para Ruidoso para o All-American, vou ficar com um aqui. Não obrigatoriamente o que você quer, mas é o que interessa para ele. Dentro do... Mas eu escolhi o treinador. E ele achava que o cavalo tinha alguma condição de ir para lá. E tá bom, vamos para lá. Aí ele transferiu o cavalo para Ruidoso, no Novo México, e começou a treinar o cavalo lá. Beni, até para a gente poder entender, eu tenho só a experiência daqui de Brasil. Aqui, quando a gente está lá em Sorocaba, esse final de semana vai ser importante, o potro está sendo preparado, vamos passar o cavalo, vamos marcar o cavalo. Então, aqui no Brasil, quando somos proprietários, a gente participa desse processo e você tem as expectativas que são geradas em função do... Como é isso nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos é oficial. Toda a marcação de cavalo é oficial. Então aqui os caras marcam o cavalo às 4 da manhã, 5 da manhã, aí o outro fica atrás da caixa d'água com binóculo para ver teu cavalo, tá? Aquela coisa que eu acho muito bacana, porque faz parte do nosso esconder o jogo e tal. Lá é jogo aberto. Porque o que acontece? Nos Estados Unidos, o volume de jogo é muito grande. É regulado pelos estados e pelo governo. Então... Vou servir mais vinho. Esse vinho tá ótimo. Já quase foi uma taça inteira. Mais um pouquinho aqui, para que essa história tá fascinante. Aproveitando...
Vamos agradecer o nosso apoiador Loyal Vinhos, do meu amigo Alê, inclusive, indico. Nós estamos aqui gravando na Vila Olímpia, em São Paulo. Ele tem uma loja, ele é uma importadora, distribui para o Brasil todo, mas tem uma loja a talvez 300 metros daqui, na Vila Olímpia, fantástica, acabou de abrir a melhor seleção de vinhos que você possa imaginar. Ele trabalha muito bem com Europa, Portugal, França, Espanha e algumas coisas bem pinçadas daqui da América do Sul. Hoje nós estamos bebendo um vinho do Alentejo, Quintas de Borba, 2016, um tinto espetacular, porque merecia, tinha que ser alguma coisa especial. Muito bom mesmo. Continua Então, aí ele achou que fazia sentido levar o cavalo para Ruidoso, para correr o All American, e falou, vamos para Ruidoso. E aí começou a história do No Secrets. Ele foi para as classificatórias, se eu não me engano, foi o melhor tempo das classificatórias em 360 e tantos cavalos. E lá, diferente do Brasil... Isso já vai... Eu já tive alguns cavalos, óbvio que nada nem perto disso, mas assim, a expectativa começa... quando você começa a saber que você tem Você começa a passar a mão. Nossa, é bom, mas é ruim. É bom, mas é bom. Exatamente. Porque você passa mal todo dia. Você vai dormir passando mal, você acorda com ansiedade, com a boca seca, você não sabe. É aquela coisa, a corrida na sexta, já chegou o sábado e domingo, mas não chegou a sexta-feira ainda. Passa tudo e não É uma coisa. Aí ele levou o cavalo para lá, o cavalo... Vamos recapitular de novo, principalmente para a turma do inglês. Nós estamos falando, nos Estados Unidos, 4 mil potros por ano. Mais ou menos. 4 por aí. Para essa prova... São 11 classificatórias, se não me engano. 30 classificatórias com 10 potros. São 360 animais, mais ou menos, que vão para a obviamente, todos os treinadores só colocam os seus principais cavalos nisso, que ninguém vai com bala fraca para isso. Com um detalhe. Entra por tempo e não por vitória. Isso é um detalhe interessante. Isso é importante. Por quê? Porque você começa a classificatória, sei lá, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, vai até as 4 da tarde, em 2 dias. Se um dia chover e o outro não, já era. Já foi. Você está com o melhor cavalo de todos. Tá no Começou a ventar contra, paciência. Já era. E o cavalo foi... Só uma coisa antes, a gente estava falando, você me perguntou dos treinamentos daqui, dos treinamentos lá. Só para não deixar aberto esse ponto. Lá todos os treinamentos são oficiais. Então você marca teu potro... Oficialmente. E é registrado. O hipódromo registra na hora quanto ele marcou. Isso em respeito ao apostador. Ao apostador. Porque... Os grandes apostadores, eles olham os trabalhos, eles olham as histórias, eles olham tudo para poder apostar. Me confirma, acho que essa informação é verdadeira. Me parece que se um cavalo está dentro do hipódromo e fica muito tempo sem correr, ele tem que dar uma passada antes de ser enfrenado. Ele não pode ir no escuro, ficou 90 dias sem correr. Ele tem que ser testado para dar um balizador para os apostadores. Ele tem. Agora eu vou te dizer, se você quiser saber tudo sobre corrida de cavalo nos Estados Unidos, você chama o Mauro. Ou o Marcos, o filho dele. O Marcos Zaborov, o cara conhece tudo. Marquinhos Zaborov, que vai vir aqui, obviamente. Um dos sócios do site Turf Aposta, que vocês podem apostar com rateio fixo. Cobre todos os principais hipódromos do Brasil. Gávea, Cidade Jardim, Sorocaba, Tarumã e Cristal no Rio Grande do Sul. Esse conhece tudo de corrida de cavalo. E, bom, enfim, você tem os tempos divulgados. Voltando lá para Ruidoso, eles treinam o cavalo, gostam do cavalo, vão para a classificatória. Eu me lembro disso como se fosse hoje. O cavalo faz um temporal. Já na classificatória. Na classificatória. Só que eu acho que ele corre uma das primeiras. Eu fiquei... Só para 402 metros, 440 já. 401, né? 440 É a distância clássica do quarto de milha. Quarter horse. Quarter horse. É um quarto de milha. E aí o cavalo corre, faz um tempão, e aí vem as outras classificatórias. E tinha internet. Aí você tem que ficar torcendo. Mas você não vê a corrida, só vinha o tempo. E eu falava, meu Deus do céu, o cavalo em primeiro, os cavalos... E o cavalo
Eu fiquei até não sei que horas. E ele classifica com um dos melhores tempos ou o melhor tempo? Como que foi? Herbert, isso é uma coisa que eu apaguei da minha memória, mas eu acho que ele classificou com o melhor tempo. Eu acho que ele classificou com o melhor tempo. Aí vai pro dia da corrida. Eu falei, eu vou pra corrida. E aí vem aquela coisa da superstição. Será que eu vou? Se eu for, o cavalo não vai ganhar. E não sei o quê. Eu falei, quer saber? Eu vou. Porque se esse cavalo ganhar, eu tenho que estar lá. E não sei o quê, bababá. Eu gosto de fumar charuto. Então, é tudo um monte de coisa. Eu gosto de fumar charuto. Peguei, levei charuto na mala. Cheguei nos Estados Unidos. Uma turma de brasileiros te acompanhou? Quem foi? Foi o Marcelo Jorge, foi comigo. Marcelinho. Meu fiel, Esse meu em todas. amigão do coração corintiano, que nem eu, doente, apaixonado por cavalo. A vida dele inteira é o cavalo, um cara... Ele veio aqui, contou a história dele. Eu tenho grandes... Olha, o cavalo... O que o cavalo mais me deu foi isso aqui que a gente está tendo agora. Foram grandes amigos. É gente muito bacana, que se eu não tivesse no cavalo, eu não teria... Você nunca teria conhecido. E todo mundo tá por uma paixão. Então, quando você tá por uma paixão, todo mundo gosta da mesma coisa. E o Marcelo veio comigo. Falou, eu vou com você. Eu falei, puta, que legal, vamos lá. Ele topa todas. Ele topa todas. Mas no meio do caminho teve um problema muito sério. Eu não sei se ele te contou essa história. O irmão dele estava muito doente. Ah, no momento do Juca. Um dia antes da corrida, ele teve que voltar pro Brasil. Puxa. Ele não viu a final. Eu falei, Marcelo, fica comigo. Ele falou, cara, eu preciso voltar, meu irmão não tá bem. E o irmão dele depois acabou falecendo. Mas ele foi um... Quando você fala amigo, o cara foi um amigo. Veio comigo, tava lá, amigão. A gente se fala, amigão, é amigão mesmo. Ele é mesmo, ele é. O cara ele é tão importante para mim quanto para você, porque ele foi um dos primeiros convidados que eu chamei aqui, porque a gente tem histórias fantásticas, Carazinho, Ponta Porã, Campo Grande, e o próprio... Nós éramos muito jovens, né, quando a gente entrou. Eu entrei no cavalo, acho que em 94, 95. A gente era da turma dos rapazes. Né? Era Neto, Marcelo Jorge, Marcelo Castro, aquela turma toda ali. Aí ele vai com você, não tem oportunidade, volta. Ele voltou um dia ou 2 dias antes, por causa do irmão. E ele falou, não, fica aí que vai dar tudo certo. Vai do jeito do Marcelinho. Eu falei, vamos lá, você tá aqui com... E aí a coisa vai. Começou a esfriar, eu não tinha levado um casaco. Não tinha levado nada, porque tava quente, né? Ruidoso. Aí eu saí para comprar... Olha só as coisas, eu saí para comprar um casaco. Coisa simples. Você tá sozinho, só você? Tava eu e o Vince. Tá, mas de brasileiro só você? Não tinha ninguém. Aí eu fui comprar um casaco numa loja, tinha uma foto de um ganhador do All-American, 2, 3 anos antes. Aí eu comprei um casaco, ela falou, se você ganhar o All-American, você vem aqui, você me traz a tua foto assinada que eu vou colocar junto com ele, que eles fizeram a mesma coisa. Eu falei, tá bom, se eu ganhar, eu volto. Eu tô em dívida, eu preciso voltar lá com a foto do cavalo, porque olha como as coisas vão indo. Aí comprei um casaco e tal. Aí no dia seguinte, era o dia da corrida. Acordamos às... 9/4/2006. Acordamos às 6 horas da manhã para tomar café da manhã. Porque eu tava numa cabana, num lodge lá, que não tinha lugar para ficar. A cidade fica lotada. E o um lugar no meio do nada que lota para essa corrida. Nós estamos falando de novo, vou ser repetitivo para quem está pegando essa parte aqui. A principal corrida da indústria do quarto de milha de corrida. Assim, não existe nada mais importante que essa corrida até hoje. Não existe. Nós estamos falando, sei lá, uma corrida de uns 3 milhões de dólares de bolsa, mais ou menos. Hoje. Na época ela era 1.600.000 Nós estamos falando de 2006, veio para cá, mas estamos falando, hoje ela representa, são 3 milhões de dólares de bolsa, a principal, desde muito tempo, a corrida mais desejada de todas para quem é proprietário de quarto de milha de corrida. Para participar dessa corrida, quando o potrinho nasce, o criador do potro tem que inscrever ele na corrida. Tem que nominar. Né? Tem que nominar. Senão o proprietário que compra o cavalo não pode chegar lá e colocar... Aliás, até pode, mas tem que pagar, eu acho que 50, na época era 50, 100 mil dólares para entrar o cavalo. Aí, acordamos às 6 horas da manhã, como eu te falei, para quem não estava ouvindo, eu comprei
Isso foi tudo depois. Aliás, deixa eu voltar, antes você estava falando de história do charuto. Uhum. Eu tô indo para lá, eu gosto de fumar charuto, sei que o lugar era no meio do mato, falei, eu vou levar meu charuto. Vou passar lá passo nas malas, o guarda falou, vem aqui, vamos abrir tuas malas. Na alfândega. Na alfândega, né? No raio-x lá. Vamos abrir e tal, acho que eu tava, sei lá, qual escala que eu fiz. Ele abriu minha mala, não tinha nada, abriu meu carry-on lá, viu o charuto e falou, o que é isso? Eu falei, charuto. Ele falou, mas você não pode entrar com isso aqui, isso é charuto cubano. Eu falei, mas eu comprei no free shop do Brasil. Você não pode, você vai ter que voltar pro Brasil, eu vou te deportar, isso é produto proibido. Eu falei, porque era cubano. Eu falei, cara, como é que eu vou saber se eles estão vendendo no free shop? Ninguém me avisou. Você não sabe, aqui nos Estados Unidos. Eu falei, desculpa, tinha 2, 3 charutos. Eu falei, joga fora. Vou te contar isso pra depois você saber por que eu tô contando isso. Eu falei, tá aqui o charuto, pode jogar no lixo. Ele falou, não vou jogar no lixo. Eu falei, pode jogar, não tenho nada a ver. Não, pode ficar. O senhor saiba que da próxima vez não pode. Eu falei, tá bom, tá tudo certo. Bom, voltamos lá pro dia da corrida. 6 horas da manhã eu tava lá no cassino, no Hotel Cassino, junto com a família do Scoop. Tava o Scoop, tava a Bonnie, tava os filhos, tal, o Cash. Ele tinha mais cavalo correndo ou não? Só esse? Não, só tinha esse. Eles ganharam um All-American com o pai dele vivo ainda, em 73, alguma coisa. Eu não me lembro o nome do cavalo, minha cabeça não tá muito... Mas eles tinham ganho um All-American. Há muito tempo. Há muito tempo. E aí tomamos café da manhã, todo mundo tenso e tal, vamos lá pro hipódromo, aquilo começa a encher. A corrida era que horas mais ou menos? A corrida era tarde, depois do almoço, eu não conseguia comer, e aquela coisa, eu desesperado. Aí, chovendo, começa a chover. Aí o Scoop fala, Benny, vai ser a corrida, vamos ver os cavalos. Eu falei, eu não vou. Como você não vai? Eu falei, Scoop, eu não vou. Se eu for lá vai dar merda. Eu não vou, eu vou ficar aqui. Aí os americanos do lado não entendiam. Do meu lado tava um cara que tinha sido presidente da Aqua, um senhor, né? Você vai correr o cavalo, você é só do Scoop? Eu sou, que bacana, tal. Daí o Scoop meu agente foi lá, foram ver o cavalo, passaram, e eu de longe vendo o cavalo, nervoso, suando, tava gelado e eu suava dentro da... Daí eles voltaram, foram pro lugar deles, eu tava em outro lugar, não deu tempo deles chegar perto de mim. Aí começou os cavalos irem lá pro fundo. E eu lembro como se fosse hoje, da largada. Aí vem. Espera um pouquinho, vamos ver. Júlio, diretor, vamos colocar na tela, mas não solta ainda não, que eu quero posicionar a turma para poder entender melhor o que é isso. Vamos lá, isso daí tá os cavalos todos posicionados, são 10 cavalos. No Secrets larga na baliza de número 3 e tudo vai acontecer. Pode soltar. Repara a profundidade da areia nos cavalos. É o cavalo da baliza 3 ali, ó. Era o favorito do Gun Battle. Meu, como repica. Aí eu tava desmaiado quase. Eita. Paul Jones e Benny. Tô arrepiado, cara. Esse é o casaco. Esse é o casaco. E esse casaco ficou cheio de lama e tá cheio de lama até hoje. Eu não deixei lavar. Tá você guardado ele... do jeito que ele tá. Eu anotei a data, o tempo, tudo. Esse casaco meu vai ficar pra eternidade. Eu já vou voltar lá e deixar no... tem as coisas do cavalo lá. Meu, olha isso. Não, o cavalo é muito forte, ele é muito forte, porque ele foi batido, ele foi... E ele realmente foi o melhor tempo nas classificatórias, mas o pessoal gostava do Gun Battle. E ele era o quarto mais apostado. Agora tem um detalhe muito importante para dar ainda, eu acho que é a cereja do bolo dessa corrida. Ele ganha o All American Futurity, essa corrida milionária, a corrida mais incrível, mais desejada, e tem um pequeno detalhe. Ele ganha com tempo recorde. Até hoje. O recorde... 20,88. 20,88 para os 402 metros
é recorde da prova e permanece até hoje. E Nós permanece... estamos em 2025. 2025. Isso foi em 2006. Já, se ninguém bater esse ano, são 19 anos de recorde. Não, isso que eu converso com os criadores aqui, com os proprietários, a gente não tem noção desse feito. Primeiro é ter um ganhador do All-América. Segundo é ter um ganhador em recorde até hoje. Ninguém bateu tua marca. Ninguém bateu. A marca é fantástica. Ele evaporou a marca. Ele foi um fenômeno, esse cavalo. Esse cavalo foi sei lá, isso aqui foi uma das grandes bênçãos que eu tive na minha vida. Eu vou fazer, pode deixar rolando, Júlio, enquanto a gente conversa aqui, porque é fantástico a gente ficar vendo essa imagem. Eu faço essa pergunta para quase todas as pessoas que vêm aqui. A tua, eu vou falar que eu tenho certeza da resposta, mas vou fazer. Tem uma frase de Penny Cherry, a proprietária do Secretariat, o tríplice coroado americano, de 1973. Secretariat foi um milagre, e milagres não acontecem todos os dias. Aí eu pergunto para as pessoas, aconteceu. Qual foi o milagre na forma de cavalo que você teve o prazer de ter? No Secret. Tu teu não tem nem dúvida. Esse é um milagre que eu falei para você em off, que foi uma emoção, como foi a emoção de ver minha primeira filha nascer. Ficou até emocionado, porque aqui tinham, não sei se dá para ver uma hora, dá para ver um pouco. Se eu não me engano, esse dia tinha 16 ou 20 mil pessoas assistindo. Eu juro, eu achei que Vamos pensar nisso, Júlio, depois se você puder deixar o abraço. Paul Jones hoje treina o filho dele, Edberg Verde. Edberg Verde. Cavalo milionário. Também um recorde. Foi o primeiro cavalo a ganhar mais de R$1 milhão no Brasil. O Benny que está na tela, ele está abraçando o Paul Jones, um dos treinadores... Hall of Fame hoje da Aqua. Um dos treinadores mais lendários do quarto de milha de corrida, que teve o prazer de treinar No Secrets por uma imposição tua, porque se deixasse pelo Scoop, talvez fosse para outro treinador. E hoje recebeu pelas mãos dos proprietários brasileiros, do Dalmolin, a família Dalmolin, leva para lá e hoje ele treina o filho do cavalo que ele fez ganhar o All-América. Então, hoje, Edberg Verde, que está nos Estados Unidos correndo, venceu já venceu, ganhou 1 milhão e tralalá de reais aqui no Brasil. É o primeiro cavalo a bater essa marca de R$1 milhão aqui. Filho de No Secrets, e Paul Jones está treinando o filho do cavalo que ele fez. Quase 20 anos depois. Quase 20 anos depois. Meu, essa história a gente não... Eu vou falar, eu olho pro Brasil, olho pros... As pessoas acho que não se atentaram para esse fato. Você tem... E outra, né? Vamos lá, essas perguntas que eu vou fazer para você. Primeiro o seguinte... Preciso te contar o porquê do charuto depois. Eu quero saber dessa história. Depois disso aqui. Mas a gente pensa o seguinte, um cavalo desse, recordista do All-América, se fosse somente de um proprietário americano, ficava por lá e acabou. Então nós temos essa bênção genética de ter essa injeção de velocidade aqui no Brasil, porque você é um maluco, porque também deve ter rejeitado algumas ofertas para que ele não ficasse por lá, porque ele só está no Brasil por causa da tua paixão. Então, na verdade, sim. Na verdade, depois da corrida, o que acontece? O Scoop era dono. Essa foi a melhor geração de quarto de milha da história, 2006. No Secrets Here, Gun Battle, Remember Me Rose, que hoje é uma égua super produtora, FDD Dynasty. Então, apareceram cavalos que era uma geração... o que faz a vitória ficar ainda mais saborosa. E na época, o Scoop, ele era sócio com alguns proprietários do FDD. E eles sindicalizaram o cavalo. E eu falei, vamos sindicalizar o No Secrets? Ele falou, não, No Secrets vai ser o nosso First Down Dash, que era dele também. First Down Dash era o primeiro em somas ganhas da história do quarto de milha. E era da família Vessel. Ele falou, o First Down Dash está envelhecendo, eu quero colocar o No Secrets no lugar dele, eu vou sindicalizar o FDD e o No Secrets vai ser nosso, nós vamos fazer esse cavalo. Ele morreu antes de fazer o cavalo. Ele morreu 2, 3 anos depois dessa vitória.
Então não deu tempo de fazer. Eu queria ter sindicalizado, porque um garanhão, ele só se faz com boas éguas. E ele precisa de sócios, Fui aprender parceiros. isso muito tempo depois. Então eu precisaria de parceiros. Mas na época alguma coisa me disse que eu precisava sindicalizar o cavalo. Ele não quis. Como ele falou, com a gente um acordo. Nos Estados Unidos você cuida do cavalo, no Brasil eu cuido do cavalo. Então eu não quis me meter, ele conhecia a indústria e tal, então ficou. Mas ninguém contava com o que aconteceu. O Scoop morreu num acidente de avião. Ele foi pescar, não sei se você sabe a história, ele foi pescar com um amigo num aviãozinho monomotor, subiram, congelou o avião, Desceu. morreu. Ele já tinha feito isso 300 vezes na vida. É. Aí o cavalo ficou sem dono lá. Eu acho que aí começa o processo de terminar a verso. Foi aí que terminou. E aí foi quando nós resolvemos trazer o cavalo para o Brasil. Acabei tendo um outro sócio americano que comprou a parte de Scoop. Depois ele também não se interessou muito mais, não era um cara que cuidava direito. Aí eu trouxe o cavalo para cá. O Mauro comprou a parte desse sócio americano. E a gente nacionalizou o cavalo. E o cavalo está aqui até hoje. Hoje o cavalo é sindicalizado no Brasil? Não, é seu e do Mauro. Meu do Mauro tem mais um ou outro que compraram cotas menores, pequenininhas. E o cavalo está no Vista Verde, muito bem cuidado. Cuidado hoje não só pelo Mauro, mas pelos netos do Mauro, que hoje me mandou um vídeo dos meninos abraçando o cavalo. Eu tive lá na apresentação dos potros e ele foi apresentado. Foi a primeira vez que eu conheci. E o Mauro falou, Beni, quando você quiser levar o cavalo, eu falei, Mauro, posso falar uma coisa? Esse cavalo merece estar onde ele quer estar. E ele está feliz aí. E você cuida desse cavalo... Nós estamos falando que é um cavalo que hoje tem quantos 21. anos? 21. 21 anos. Ele fez 21 agora, se não me engano, foi 9 de fevereiro. Quando puxaram, eu não o conhecia. Ele é impressionante. Ele é impressionante. Tanto eu gosto, você sabe, eu gosto de cavalos um pouco mais fora da média e ele me impacta. Conversei, outro cavalo que me impactava bastante, conversei aqui com o Joca Calfá, o Lock to Load, que hoje faleceu, mas cavalo enorme. Mas estava nas mãos do Jonathan do Aras Weisshamer. Então esses cavalos eles me chamam um pouco a atenção e ele realmente impressiona. Ele é um cavalo muito forte, muito dócil, e imprime muito a genética dele. E fechando só a história... Vamos falar da história do charuto. Bom, teve toda essa festa, tomamos um banho de lama lá, porque estava tudo cheio de... Aí fomos comemorar lá em cima, onde fica a comissão de corrida, e é um lugar fechado para o presidente do jockey, não sei o quê. Estava o governador do Novo México, que depois disputou a presidência dos Estados Unidos. E eu chego lá, os caras distribuindo charuto cubano. Eu virei pro meu agente e falei, cara, quase fui preso por causa disso 4 dias atrás, porque eu trouxe uma porcariazinha de um charuto que eu comprei no free shop. Como é que esses caras estão falando? Não me pergunta. O governador do Novo México com um charuto cubano desse tamanho, um coíba, outro também, falou, me dá um charuto também, vou fumar, que agora... E você vê que não é só aqui. Lá também essas coisas acontecem. Todo mundo dá um Eu falei, como é que esse charuto aqui entrou aqui? Ele falou, don't ask. Don't ask how. Eu falei, tá bom. Eu acho que eu tenho certeza que dentro do mundo da corrida de cavalo aqui no Brasil, essa é uma das histórias mais fantásticas que a gente tem, porque... é isso, cara. Você estava no começo da coisa, é isso que você mesmo admitiu. É uma bênção, é algo que alguém te escolheu para poder viver isso, porque nem por toda a sorte do mundo essas junções poderiam acontecer. Eu às vezes paro para pensar e falo, cara, por que aconteceu comigo? Eu lembro que eu tinha um criador lá, são essas amizades, né, que era o John Andreini. Não sei se você conheceu ele. Não. Morreu com 90 e poucos anos. Ele comprou a Dinastia Toll, brasileira. Ele era um cara... o papo tá bom, vou colocar mais vinho. E ele falou, Beni, eu comprei os melhores cavalos que passaram em leilão para ganhar o All-America. Eu corro o All-America há 40 anos. Pouquíssimas vezes eu consegui chegar na final. Mas o que aconteceu com você... E ele veio no Aras 3 vezes. Ele era da Califórnia.
Ele adorava linguiça. Então, ele gostava das linguiças, ele era um descendente italiano, ele gostava daquelas calabresas. E ele sentava com ele e ficava falando da história, das histórias. Ele sempre me falou, Beni, o que faz um ara são as éguas, não são os garanhões. Exato. E você vai indo, né? Você vai indo com aquela coisa. E é verdade, você tem que ter boas éguas, você tem que ter boa genética. E aí você escolhe o garanhão para elas. Você sabe, eu tenho, talvez seja um dos meus mantras nesse negócio de cavalo, que você acaba convivendo muito mais com mais perdas do que vitórias, né? Você tem que ser resiliente para isso. De novo, aqui tá pinga, ninguém falou dos meus tombos. Mas tem um versículo bíblico que eu gosto bastante, que é Provérbios 21:31. O homem pode preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Tipo assim, por mais que você faça, por mais que você tem coisas que você precisa ser abençoado, você precisa ser escolhido. É isso. E você tem que saber que você não sabe nada. Exatamente. Esse mundo tem muito a ensinar. Eu não escolhi o cavalo porque eu sabia mais de genética ou não, porque ele era... Eu não escolhi, esse cavalo me escolheu. Esse cavalo me escolheu. Eu tenho certeza que isso é a mais pura verdade e a gente tem que aproveitar muito dele, eu acho, porque... Yankee... Edberg, Atal, a gente tem tanta história com potencial genético. Porque outra, vou ser repetitivo, porque parece para mim que não é uma coisa tão lógica assim. É ganhar e ganhar em tempo recorde até hoje. Até hoje. Nós estamos falando de 2006 e a marca está lá. Essa marca é excepcional em qualquer pista do mundo e ela foi colocada na pista mais competitiva da história. Então, na pior condição possível. Na pior condição possível. Beni, tem algumas perguntas que eu faço para todos os meus convidados aqui. Vou começar a fazer algumas para você, para a gente falar aí da tua história. Óbvio que pode entrar no Secrets no meio de novo, mas do teu processo todo no cavalo de corrida. Você tem uma certa experiência, você já está nesse negócio lá atrás, quando o acontecimento do No Secret, você era jovem, você estava adolescente. Hoje já não mais, você viveu bastante. Crio cavalo hoje são 25 anos. 25 anos criando cavalo. Nós estamos falando, essa vitória aconteceu em... Com 2006... Eu estava criando cavalo desde 2000, eram 6 anos. Ô Júlio, se você quiser, vou pedir pro meu diretor, se quiser deixar rolando no looping a vitória, acho que é bonita pra gente poder rememorar. Eu falo isso, eu sou um leitor voraz de literatura e como por ser inglês tem um pouco mais de tempo, de história, então a gente encontra bastante coisa de literatura no Puro Ser Inglês. O maior criador de todos os tempos chama Federico Tezzi, um italiano. Deixa eu fazer uma parte. Como que nós se reencontramos? Depois de muitos anos. Depois de muitos anos, estou eu na Itália. Em Alba, no interior do Piemonte, numa loja. Você lembra? Não sei se você lembra. Era na Semana da Moda de Milão. Você estava experimentando um smoking. Porque eu fui convidado para uma festa e a festa tinha que ir de smoking. Eu não tinha o smoking, eu peguei e falei... E a Alba tem 40 mil habitantes, só que nós estamos na Itália. Né? Aí lá na Itália eu peguei e falei, eu preciso de um smoking para ir para uma festa em Milão amanhã, não sei o quê, papapá. Vou para essa loja... E aí o cara falou, não, eu tenho smoking. Estou lá experimentando o smoking, comprando, eu acho que já estava no caixa. Eis que Beni entra, se você e sua esposa... minha mulher, minha esposa. Aí eu olho, Beni, no interior da Itália, no Piemonte, uma cidadezinha pequena, a cidade das trufas, aí é que a gente se reencontra, e era exatamente o momento que eu voltava pro Brasil e me reintroduzia de novo no mundo da corrida de cavalo, e você também estava fazendo o seu retorno, né? É verdade, porque eu fiz uma liquidação em 2016. Só que eu não consegui liquidar. Eu falei, eu vou liquidar. Não vou. Aí segurei uma égua que é filha de uma outra craque que eu corri nos Estados Unidos. Que você me contou, a gente No Secrets ganhou $1.600.000 correndo lá. Essa potra, ela ganhou $850.000 lá. Então, agora vamos fazer uma parte. O cara não foi sortudo uma vez, foi sortudo duas, que nós estamos falando
da cereja do bolo, mas essa égua também é impressionante. Essa égua, em 2007, um ano depois, desculpa, 97, olha quanto tempo faz, aqui é 96, em 97, essa potra faz o 11º tempo pro All-American. Entram 10 cavalos, ela não entrou, senão eu teria 2 cavalos disputando no All-American. Ela fica por um slot, por uma vaga. Ô, Júlio, se você quiser colocar a corrida inteira... E aí eu trouxe uma filha dela. E essa filha estava no leilão de liquidação. Essa filha dela não correu. Não foi uma boa. Mas na hora de vender eu falei, não vou vender. Eu segurei ela e a filha de uma outra égua americana. Eu falei, eu vou ficar com as duas. E aí? Aí eu voltei. Hoje eu tô de novo criando cavalo. Acabou de fazer um leilão que foi fantástico. Foi fantástico. Uma média de 207 mil reais. Acabou de fazer um leilão com o teu parceirão, Luizinho Meneghel. É o que eu te falo, olha. Eu vou falar de alguns e desculpem se eu esqueço dos outros. Falar dos treinadores que me ajudaram. Rivail, Marquinhos, Arteman, Gardenal, o meu companheirão, o Sérgio, que treina meus cavalos até hoje. Aí depois... Ricardo Muradas, Mauro Zaborovski, que é meu irmão, falo por ele que ele é meu irmãozão, meu irmão mais velho. Marcelo Jorge, Luiz Meneghel, Gianni, que foi um cara que me falou muita coisa na vida. Esse me acolheu muito bem quando eu era... Fernando Muniz e as histórias dele, que se a gente começar hoje aqui, você vai ter que ter programa para falar do Fernando Muniz. Eu quero chamar aqui... meu projeto, eu quero que sentem nessa cadeira 2 pessoas que se relacionaram comigo de forma indireta. Uma, agora que a gente vai poder conversar com ela, é a Antonella Muniz, a filha do Fernando. Por quê? Porque eu tenho histórias com o Fernando assim, ele era muito engraçado, hilário. Sem contar de uma inteligência ímpar. E ele tinha um escritório perto da Avenida São João, no centro de São Paulo, e na época eu trabalhava na Bolsa de Valores. Aí eu saía, ligava para ele, falava, Fernando, vamos almoçar comigo. Aí eu e ele pegava, a gente saía... no Jockey. Eu ia com ele lá também. Eram histórias uma atrás da outra. Ele é fantástico. Ele, vamos dizer, Gianni encampou, teve a ideia junto, mas ele é um dos mentores do Mega Race, que talvez seja... Eu acho que ele é o mentor, o Gianni comprou a ideia. Comprou a ideia como também um grande amigo dele, sempre os dois muito ligados. Não, e o Gianni para mim também foi um cara... Gianni Franco Samaia, dono de tantos e tantos craques, assim, o Brasil Garanhões, também... investiu, trouxe genética, conhecia cavalo... e era um cara, eu gostava muito dele, era um cara que, outra geração e tudo mais, para mim ele era um cara que conhecia muito, ele, o Fernando Muniz, Mark Nakamura, que não está mais com a gente, que era uma figuraça também. Boas histórias. Todos os amigos, o Gildo que esteve aqui, o Nilcinho, que é um cara que me acompanhou a vida inteira, o Marcelo Andrade da NBA com a Inês, a Tuca, e aí tanta gente bacana, Marco Sá, o nosso Ovídio, que nos deixou agora, que era o presidente da BQM, que foi um cara... Fantástico. Tem muita gente boa. Muita gente. E eu acho que o quarto Sérgio Noguês, lá atrás, Joca Calfá, corintiano, amigão meu. E eu acho que o quarto de milha, ele surfa esse bom momento que nós estamos hoje vivendo no Jockey Clube de Sorocaba em função exatamente dessa base toda que foi muito bem feita. Né? Seu Wellington, turma muito boa, muito boa. Beni, vou fazer algumas perguntas para você. Vou usar como base algum pouco de literatura do Puro Sem Inglês, mas vale para cavalo de corrida. O John Nerude, o criador do Gallant Man, Dr. Fager e tantos outros cavalos emblemáticos, ele dizia, se você quer criar um campeão, compre uma mãe vencedora. Qual foi a sua grande matriz vencedora? Olha, hoje eu tenho uma grande matriz vencedora que é justa a filha da Stylish Jazz, que chama Corona Jazz. Eu vendi 4 filhos dela nesse leilão. Nesse último agora. De cada garanhão. Ela é filha de uma égua que ganhou $800 mil correndo, que é mãe de uma campeã mundial.
Olha já só. é mãe de uma campeã mundial. Então, e ela já é produtora, tudo bem, a produção dela já é Brasil, ela é produtora de 2 top AAA em Sorocaba. Então, essa é minha grande matriz. Eu tenho uma outra grande matriz que está comigo até hoje, que foi a segunda ou terceira égua que entrou no meu Aras. Então, você imagina a idade que ela está. Ela está fazendo esse ano 28 anos, que é uma filha de Toltac. Deve ser a última filha de Toltac do Brasil. Olha o cuidado que os proprietários, criadores têm com seus animais e tudo que de bem-estar animal que se proporciona para isso. Ela tem 28 anos. 28 anos. Eu comprei ela do Álvaro Parada. Sabe que tem uma coisa engraçada, né? Os ativistas acabam não tendo noção disso. Produtora de ganhador do Mega Race. O animal, quando ele está solto na natureza, o final da história dele não é bonito, né? Porque ou ele morre por doença ou morre porque foi caçado. Então, quando você tem essa criação para dentro de casa, a gente coloca tanto carinho envolvido nisso que você proporciona um bem-estar muito maior do que a natureza não é. História na natureza não é tão bonita assim. Por exemplo, essa égua. Há 5 anos já, se eu não faço um casqueamento diferente nela, ela teria morrido de laminite, se ela estivesse na natureza. E ela é produtora de um ganhador do Mega Race. Então, tem algumas boas éguas, mas a grande égua que eu tenho hoje é essa égua que vem de uma linhagem fortíssima e já é produtora. O Júlio, meu diretor, pode colocar um dos nossos apoiadores para eu poder agradecer o apoio para a gente poder bater esse papo fantástico com histórias maravilhosas dentro do universo da indústria de corrida. Assim que você colocar na tela para mim, a Track Capital, a boutique de investimentos que pode cuidar de toda a tua estruturação financeira, tanto em operações de M&A, estruturação de carteira administrada, fundos exclusivos. Track Capital, obrigado por apoiar e por fazer isso possível. Beni, voltando, agora eu vou fazer uma outra pergunta para você. Escolha um garanhão e 2 matrizes disponíveis em solo nacional que você gostaria de ter esse cruzamento. E as matrizes e o garanhão não pode ser seu. Então não pode No Secret, não pode ter tua égua. Olha, eu não me lembro de todos os nomes. Minha cabeça para isso é bem complicada, mas garanhão, eu sou fã do Mr. Jess Perry. Você tem ele aqui em semi-congelado. No quarto de milha isso é possível? Isso é possível. No inglês, não? Eu acho, para mim, um dos melhores. Você pegaria semi-Mr. Jess Perry com quem? O Mauro do Aras Está Verde tem uma égua fantástica, uma filha da dinastia Toll. O Aras Jaguaruana do Pedrinho também tem uma égua, ele tem éguas muito boas, que é a mãe da Tal, mãe da... Fantástica. São essas duas éguas. A Mizissal é Mr. Jess Perry, né? Ela não daria certo. Não é Mizissal. Ele tem, inclusive, é a mãe da Tal que corre com o Ano Famosigo. Eu colocaria a mãe da Mizissal com o Mr. Jess Perry. Respondida a pergunta. Isso é uma vantagem do quarto de milha. A gente pode ter acesso a sêmen congelado e você pode acessar os melhores garanhões do mundo aqui. Óbvio que custa caro, óbvio que tem um processo, mas é possível, desde que você tenha vontade de fazer isso. Vamos voltar a falar, a gente já está indo para a parte final aqui, vamos voltar e falar. Se você pudesse ter um cavalo perfeito como proprietário, não como criador, quer dizer, obviamente como criador, para você fazer um cavalo para correr, quais são as 3 características essenciais para você num cavalo perfeito, num quarto de milha de corrida? Bom, primeiro, morfologia. Eu acho que o cavalo tem que ter padrão. É difícil ter forma sem função, né? Ou função sem forma. É difícil você ver um cavalo que não tenha uma morfologia que foi um corredor. Quase todos eles são... Pode acontecer, mas pode acontecer. Você lembra da dinastia Toll? Sim. Que era uma égua muito pequenininha e era uma máquina de correr. Mas eu prefiro cavalos com
uma morfologia harmônica, forte, com equilíbrio. Que vai ter uma função. Que tem uma função. Isso é uma coisa. A segunda, para mim, fundamental é pedigree. Linhas maternas fortes. Sangue não é água, né? Sangue não é água, como já dizia a minha avó. Sangue não é sangue água. Não é água. Mas linha de baixo. Tem que ter uma linha materna consistente. Forte. Porque, normalmente, a maioria das vezes, a linha paterna sempre é forte. Ninguém cruza com um cavalo, um Zé Ninguém, não, né? Não, então você tem uma... E o Federico Tésio tinha uma máxima. Eu não sei se você... O Federico Tésio tinha 10 éguas, ou 12 éguas. Era um pequeno criador. Pequeno criador, vencedor, todo ano colocava um curso em inglês no final de grupo 1. Todos os anos. E o que ele fazia? Ele achava que esta égua ia bem com aquele garanhão. Ele punha o garanhão na frente da égua. Se a égua não quisesse o garanhão, ele trocava o garanhão. Tinha que ter uma química. A égua química. Precisava querer o garanhão, ainda ele tinha essa coisa. Então, as histórias dele são fantásticas. Um dia vamos comentar, fazer um podcast especial só sobre ele aqui. Isso eu adoro. Estudar genética eu acho fundamental. Então, para mim, primeiro, morfologia, eu acho que o cavalo tem que ter padrão. Tem que ter alinhamento, tem que ter equilíbrio e depois disso o pedigree. Eu não falo o contrário, o pedigree antes. Óbvio que quando a gente vai ver um catálogo, você vê o pedigree. Mas se o indivíduo não é aquele indivíduo, o pedigree não vai fazer ele correr. Se ele tem a pata torta, se ele tem alguma coisa, não tem anca, não tem pescoço, não é o pedigree que vai fazer ele correr. Eu gosto de ver o indivíduo. Eu faço muito isso, Herbert. Eu vejo o indivíduo, eu falo, filho de quem? Aí eu vou Primeiro ver. O indivíduo e depois... Aí eu vou ver. Esse me agrada. Eu vou ver o que ele é. Aí você vê se tem fundamento. Se você tem uma linha materna fraca, é complicado. Você tem que ter primeira, segunda, terceira mãe produzindo... Consistente. Isso é uma coisa que me mudou muito depois que eu fiz a minha liquidação em 2016, que a gente, naquela fã, eu criava 50 potros por ano. Então eu tinha boas éguas que eu estava testando. Hoje em dia não, só tenho égua produtora, com linha materna forte. Se não tiver linha materna forte, ela não entra no aras. Não entra na reprodução. Não entra na reprodução. Deixa eu te fazer outra pergunta. Dentro desse processo todo, lógico, o teu cavalo mais emblemático de todos vai ser, acho que não tem como superar o No Secrets, mas você foi para lá, fez, liquida, passa por um momento, volta, fica. Vocês são quantos anos dentro da indústria? 25. 25 anos da indústria. Todo mundo que nos assiste acha tudo que é tudo mil maravilhas, né? Você entra, porque nós estamos contando a pinga, não estamos contando os tombos. Mas se eu fosse te perguntar, nesses 25 anos de história, qual foi o maior sacrifício que você teve para permanecer nesse negócio? Foi deixar meus filhos no fim de semana para cuidar do aras. Abrir mão da minha família em muitos e muitos momentos para cuidar do aras. E agora eu voltei, meus filhos já são crescidos, né? Quantos anos eles têm hoje? De 24, 26 e 28. Nossa. Já é tudo adulto, mas eu sacrifiquei muito essa parte familiar para estar dentro do cavalo, para estar dentro do aras, para ver a criação. Para acompanhar, para poder colocar o olho. Isso foi um sacrifício forte. Eu acho que todos que passaram por aqui, quando eu fiz essa pergunta... E agradeço muito a eles, a minha mulher, de ter me apoiado. Porque se você não tem o apoio da família... Quando eu falo suportado, te dá suporte, não... Para poder fazer. Eu acho que é fundamental, porque cada um que passou aqui, seja treinador, seja jockey, seja dirigente, que é apaixonado pela indústria, no teu caso, criador, proprietário e tudo mais, não é só o lado bom, né? A gente tem que fazer as concessões e para ter sucesso, você precisa dar uma dose a mais e alguém vai ter que ter um sacrifício nesse processo todo. Sem dúvida. É que o teu é tão fácil, essas perguntas que eu estou aqui, eu quase que sei as respostas diretas, mas se você pudesse voltar no tempo
e escolher um momento da tua história, qual que seria? All American Futurist, 9/4/2006. Eu arrepio até hoje. Alguns que sento aqui, eu nunca sei qual que vai ser a resposta. O cara pode falar, não, Porto Futuro, ou A Rainha, ou Tríplice Coroa, ou alguma coisa. O teu é óbvio. Eu vou te dizer, são quase 20 anos, eu agradeço todo dia. Mas é incrível. Por eu ter tido essa bênção. Porque é uma bênção, porque você participar de um evento... Que é a corrida mais desejada dentro daquele esporte que você escolheu. E outra, uma coisa que você tem que entender é que, de novo, você foi escolhido. Você não escolheu, você não é melhor do que ninguém. Você teve uma felicidade dentro do esporte que você teve de ser bem sucedido. Porque você teve a mão de alguém. Não é porque você é melhor que ninguém. Porque eu não vou fazer de novo, sabe? É isso. E outra coisa, eu convido a todos, ele está hospedado no Aras Vista Verde. Entre em contato, o Mauro é muito ativo nas redes sociais. Sim. Com o Aras Vista Verde, entre em contato com eles. Acho que vale a pena conhecer como amante das corridas de cavalo, a gente ter esse privilégio de poder olhar um cavalo que é nada mais, é uma lenda viva. Uma lenda viva. Exatamente isso. Agora eu vou tentar buscar um pouco de memória tua. Existe algum cavalo que passou na tua vida, que hoje já não está mais presente, que se você pudesse, você gostaria de ter mais um dia com ele? Pinta Roxo. A tua primeira? Quando eu tinha 8 anos, dos meus 8 aos meus 12, 14, era o cavalinho que eu montava em Águas de Lindóia. Onde tudo começou. Eu lembro dele, eu lembro da cor dele, eu lembro da pelagem, eu lembro de tudo. Você sabe eu lembro dos meus... Às vezes eu sonho que eu tô passeando com ele. Você sabe que todos os amantes, verdadeiramente... Tem uma coisa que eu sempre falo aqui, né? Nesse mundo da corrida de cavalo tem muita vaidade. Sim. Tem proprietário que eu brinco que só sabe que de um lado o cavalo morde e do outro da coisa. Porque do resto ele não sabe de nada. Mas os verdadeiros apaixonados... Todo mundo tem essa memória. Quando eu faço essa pergunta, se não é a primeira, mas todo mundo... Eu lembro do primeiro contato com o cavalo. Foi uma égua que meu pai me deu. Ela depois veio sofrer, ter garrotilho. Mas eu lembro exatamente, exatamente essa visão, essa paixão é muito... Isso, e me lembra uma fase boa da vida, né? Quando você é criança, tudo é bacana, tudo é gostoso. Eu me lembro... Eu sonho colorido quando eu lembro do Pinta Roxo. Beni, você acabou de fazer o teu leilão, já teve, sim, mas acredito, a gente vai soltar isso agora, provavelmente em abril, maio, mas você se prepara por esse retorno da criação, porque a coisa sim, não parou. O que vem por aí? O que você identifica e o que você está mirando para a próxima geração? O que você está planejando dentro do Aras Flor do Campo? Bom, primeiro, muita qualidade. Eu mudei muito a minha cabeça desde que eu fiz a liquidação em 2016. Como eu estava te falando, a gente falou antes, no Aras só entram éguas com fundamento, com linha materna forte, vencedoras, com padrão para serem mães. Então mudou muito o tipo de criação. Eu não quero mais criar 40 potros, 30 potros, eu quero criar 10 potros, dando o melhor... Muito bem criados. Muito bem criados, dando o melhor que eu puder para esses 10 potros. Quando eu falo 10, vai de 8, vai a 12, mas não vai passar disso. Com o que... É melhor qualidade do que quantidade. Herbert, hoje eu tenho feito coisas na criação que eu não fazia antigamente, porque desde o potro, desde que ele nasce... Isso aqui é uma coisa que eu fiz muito... Quem me ensinou foi o Ricardo Muradas, que era medida, peso, desde que o potro nasce, pesa, acompanhamento. Mas hoje eu estou radiografando meus potros com 1 ano de idade, todo o potro, para saber se tem problema, se não tem problema, se tem correção, se não tem correção de aprumo. É a qualidade da qualidade. Eu prefiro gastar o dobro por potro do que ter 2 potros e gastar metade. Exato.
Eu acho que isso muda muito a visão. Eu quero entregar um potro no jockey com idade de corrida para que o treinador não tenha nenhum problema de ossatura, de aprumo, de OCD, de nada. Né? Porque você precisa ter uma tem que ser de ferro. O bicho tem que ser... Ele precisa... Tá perfeito. Tem que estar perfeito. Todos os meus potros são radiografados para o leilão. Todos. Isso é importante. Eu vi a qualidade dos animais. E outra, você escolheu um baita de um parceiro que faz um trabalho muito parecido com o Luiz teu, Meneghel Sabe que no nosso bate-papo com o Joca, gente boa demais. Estávamos lá revivendo algumas fotos que eu estava mostrando do lançamento da pedra fundamental no Jockey Club de Sorocaba. 1986, aparece o Luizinho lá, jovenzinho no fundo da foto, aí até o Joca reconheceu o Luiz Meneghel lá no fundo e tal. Bacana. Ele é figuraço, conheço ele há bastante tempo. Eu vou pedir, Júlio, para o nosso diretor soltar mais uma vez a corrida emblemática e a gente vai terminar por aqui. No Secrets Here, baliza 3, 9/4/2006, ganhador do All-American Futurity, nada mais, nada menos do que a corrida mais importante do quarto de milha. Recorde. E em tempo recorde que perdura até hoje. Esse garanhão serve no Brasil. Beni, super obrigado. Herbert, obrigado. Foi incrível, obrigado pela sua disponibilidade. Bacana. Desde o nosso reencontro lá em Alba. Lá na Itália. Legal que você está de volta. Foi fantástico. E convidamos todos. Jockey Clube de Sorocaba, quarto de milha de corrida. A gente vai falar também das aventuras do mundo do puro sangue inglês, mas vamos lá, corrida de cada 15 dias. Estão todos abertos, entrada gratuita, franca, muita gente não sabe, muita gente me pergunta isso, para vocês poderem sentir a emoção nos 402 metros. Obrigado mais uma vez, semana que vem a gente está de volta. Valeu, obrigado. Obrigado.